Olá, um prazer grande estar com você novamente no Frente a Frente, e hoje não é diferente dos demais programas, entrevista, um bate-bola aqui, uma conversa bacana com o editor da jornalismo do Jornal Diário da Manhã, e também teremos uma palavra ao final, uma oração de Deus ao seu coração. Fique conosco, o programa Frente a Frente está no ar. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Biostratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Biostratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Estamos de volta com Frente a Frente, nessa oportunidade aqui com um grande colega do jornalismo. Digo colega porque ele sempre me informa através do Jornal Diário da Manhã, e eu nunca tive uma proximidade, mas eu tenho uma admiração mesmo à distância, do Ulisses Aécio. Olá, Ulisses Aécio, tudo bem? Olá, para mim é um prazer estar aqui com você no programa Frente a Frente e também conversar com seus telespectadores. Bem, o Ulisses Aécio é de onde? Natural de onde? Nasci em Goiânia mesmo, nasci em Goiás. Família bem brasileiro, mesmo? Vamos dizer assim, não tanto mais assim interiorano, porque eu nasci na capital, mas com um coração assim centro-oestino mesmo, ou seja, de quem nasceu no centro do país, não naquelas áreas mais desenvolvidas que são as áreas litorâneas, onde parece que a notícia chega um pouco mais rápido. É verdade. Luiz, como jornalista, como você vê o cenário político nacional hoje? O que você está, essa reviravolta, essa coisa? O cenário político, isso é normal? Todas as vezes que nós vemos os noticiários, são críticas, são denúncias, são acusações, e isso de certa forma desestimula o eleitor, o cidadão, o brasileiro. Nós sentimos hoje que o Brasil ele caminha com a sua política, com a sua economia ladeira abaixo. Por que isso? É porque há uma certa ingovernabilidade no país? Eu acredito que sim. O Brasil hoje passa por algumas mudanças significativas. E o que mais a gente observa é essa falta de segurança política que existe. Algumas pessoas vão para as ruas, defendem a volta do regime militar, outras já contrariam essa tese. E o Brasil vive esse caldeirão tumultuado. E você não encontra uma pessoa para você, pelo menos, chegar a essa pessoa e falar: é isso que tem que acontecer? Tem que haver mudanças? Porque geralmente a pessoa que deveria dar essa resposta é o presidente da República, ou seja, a autoridade maior, a autoridade política maior. E nós não temos essa, vamos dizer, essa ressonância, nós não temos essa resposta. Então,
Hoje o brasileiro ele vive um momento atípico onde há uma ingovernabilidade no país, há uma política tumultuada e não há a quem reclamar ou então a quem se aconselhar. Isso é perigoso. Os parlamentares do Congresso, que eu tenho amizade com alguns, eles reclamavam muito da questão de não conversar, né? Que a presidenta não tinha um bom diálogo no mandato anterior com o Congresso, né? Isso acho que refletiu também, né? Isso reflete, você pega, para você ter uma ideia, qual que é a autoridade que nós temos, assim, a maior dentro da religião? O mundo tem, vamos dizer, o Papa, não é? É o Papa. O Papa. O Papa, ele anda com as janelas abertas dos carros, onde ele frequenta, ele abaixa a janela do carro, ele conversa com as pessoas. A presidenta Dilma, você pega, é o contrário, ela faz recuar, ela recua, ela não conversa com as pessoas. A última vez que ela esteve aqui em Goiânia, foi feito um cerco no local onde ela iria participar de uma solenidade, ou seja, que, de certa forma, inviabilizou a presença popular em relação à autoridade máxima política do país, que é a presidenta da República. Então, criou-se um grande fosso separando a presença física entre o povo, o eleitor, e aquela autoridade, no caso a presidenta. Então o que falta à presidenta hoje é talvez mostrar mais a cara para a população, ou seja, a população conhecer quem que é a presidenta Dilma. E parece que não é esse o caminho que ela optou. Ela optou por um caminho de não conversar com os representantes, no caso os deputados federais, no caso os senadores, no caso os governadores, os prefeitos. Você pega hoje, há uma grande insatisfação por parte dos prefeitos, dos chefes dos executivos municipais. Justamente por quê? Porque não há uma divisão satisfatória em relação à arrecadação hoje no Brasil. Grande parte, a maioria, quase que 70% da fatia fica com o governo federal. Quem gera esses impostos, quem gera esses recursos? Os próprios municípios. Então os municípios não têm esse dinheiro. E essa insatisfação tem feito com que os prefeitos, com as entidades representativas desses municípios, dessas prefeituras, façam movimentação contra o governo federal. Eu quero até te pedir a sua opinião sobre isso, eu penso que uma das questões que está tumultuada essa questão da política também, é o fator das mídias sociais, que o povo não tinha esse acesso. Não tinha, mudou tudo. E agora tem, quer dizer, então todo mundo dá opinião, todo mundo fala. Todo mundo fala, todo mundo tem razão, certíssimo. Mas agora uma coisa, ou você impede dessa realidade continuar, ou então você se adapta a ela. O correto é que você se adapte a ela. Até porque não há como um recuo, vamos dizer, drástico nesse momento. Você pega que as redes sociais, as mídias sociais, vamos colocar aqui as redes sociais. As mídias sociais são diferentes porque as mídias, elas podem ter, às vezes, vamos dizer, um caráter econômico, financeiro. As redes sociais, elas já são espontâneas. Elas pegam a participação das pessoas que foram ignoradas por décadas e décadas por governos autoritários e que não conseguiram mostrar as suas esperanças, os seus descontentamentos, não é? E elas passaram a ter direito à voz, à vez e à voz. Vamos voltar aqui para Goiânia, Goiás aqui. O que você pensa dessa política de 2016? Você acha que PT e PMDB nesse namoro que está rixoso, tanto em âmbito nacional... Complicada, está com uma relação tumultuada. Eu acho que vai dificultar as coisas agora para frente. O que você acha? Pode se caminhar para um divórcio. Né? A tendência é que haja um divórcio. Hoje você pega a relação entre PT e PMDB em nível nacional, uma relação tumultuada, é uma relação, vamos dizer assim, de afastamento mesmo, interesses próprios. Eu acredito até porque o PMDB conseguiu o que ele já tinha pretendido, ou seja, nessa relação com o PT. O PT se tornou um partido, assim, vamos dizer assim, lazarento, infelizmente. Foi um partido que provocou, que deu às pessoas esperanças e provocou o contrário, ou seja, se maculou com denúncias de corrupção. Então, o PT eu acho que hoje uma carta fora do baralho. E essa reforma administrativa que começou e não fez um barulho, parece que não está dando em nada, o que você pensa? A reforma administrativa, às vezes ela é um pouco política, né? Às vezes ela é marqueteira. Né? Você pega em Goiás o governador fez uma reforma política, fez uma reforma administrativa. Funcionou essa reforma administrativa, essa reforma política que ele fez, que ele tentou fazer? Eu digo reforma política porque toda administração tem um ato político. A presidenta Dilma começou a fazer a reforma administrativa dela.
através dessa reforma administrativa, tem a reforma política também. Por que tem a reforma política? Porque toda ação administrativa tem uma ação política. E toda ação política, ela também tem uma certa engenharia, uma certa administração naqueles conflitos. O Brasil vive hoje necessitando de uma reforma administrativa, que de fato valha, e uma reforma política. A reforma política, ela teria que abarcar, primeiro, financiamento de campanha. Você teria que ver qual que é o objetivo hoje no financiamento de campanha. O financiamento que nós temos na estrutura é alguém pagar para que você tenha um mandato para depois cobrar de você? Sim, isso. Administração, reforma administrativa. Hoje nós pegamos um Estado inchado, com, vamos dizer assim, quase que cabides de empregos, há uma reclamação geral, os servidores querendo receber mais porque acham que precisam, a qualidade de vida está muito assim aquém do esperado, mas não podem receber mais. Por quê? Porque não há como você aumentar o salário dessas pessoas, num efeito cascata, poderia inclusive inviabilizar o Estado. Por quê? Porque existem muitos servidores, há um certo inchaço. Então o que é necessário que você faça? Que você discuta de certa forma, que haja um consenso nacional no Brasil sobre a reforma política e a reforma administrativa. A reforma administrativa que ponha ética no Estado. E a reforma administrativa que dê condições de você viabilizar a estrutura. E acaba que um poder é refém do outro. Por exemplo, você vê os salários do judiciário em relação ao salário de um governo estadual ou municipal, há uma disparidade muito grande. Quando você pega um procurador do município, um procurador do estado, um procurador federal, justamente, tem uma disparidade, uma desconexidade muito grande ali. Tanto é que você pega, por exemplo, há uma tentativa de se reajustar o salário dos servidores do judiciário, do próprio judiciário. Há uma certa resistência por parte do próprio executivo do governo federal em relação a isso, que mandou para o Congresso Nacional, que é o legislativo. Então você envolveu todos os poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Qual que é a ideia de você inviabilizar esse aumento? Você inviabilizando esse aumento, você pode, de certa forma, sanear os gastos que o Estado tem em relação ao que ele não tem. Então a grande preocupação do governo federal é a seguinte: se dá esse aumento, esse reajuste que o judiciário quer, vai, de certa forma, provocar em efeito cascata, então efeito dominó, em outras categorias, em outros poderes, aumentos também. E o Estado tem condições de arcar com isso? O Estado poderia até ter condições de arcar com isso, mas quem é que paga o Estado? Quem é que junta aquele dinheiro que o Estado tem, que movimenta, que o Estado administra? Nós, os pobres cidadãos, os contribuintes. Então, de certa forma... a coisa aperta mais no pequeno, né? Justamente. Então, é até um efeito cascata mesmo, é um efeito normal dentro de um processo social. A corda vai arrebentar para o lado do mais fraco. Então, se houver esse aumento, se houver essa escalada de aumento de reajustes que existe hoje no Brasil, ou seja, essas pretensões de certas categorias de corporações, logicamente vai sobrar para quem? Para quem tem menos. É a mesma coisa da recriação da CPMF. Ou seja, quando se propõe a criação de novos impostos, esses novos impostos, eles vão onerar quem? Eles vão onerar o grande produtor, o grande industrial? Sim, mas esses vão jogar a conta para quem vai pagar. Vai para quem? Para quem está lá na ponta do elo mais fraco, que é o consumidor, que é o cidadão, que é o brasileiro. Mas em relação, vamos agora para 2016, municipal aqui. Quem que você acha que leva essa aí? Iris, Vanderlan, Dr. Valdir, PT com Adriana Corso ou aquele menino reitor lá, né? O Edivardo Madureira. Edivardo Madureira. É complicado você fazer assim uma análise, até porque o cenário ainda não está completo, não. Você acha que a união do PMDB com o PT... Eu acho que é impossível. É impossível? Eu acho que é impossível. E você acha que se fosse possível, você acha que melhoraria o quadro ou enfraqueceria o quadro? Não, diante dessa melhoraria o quadro, porque, queira ou não queira, o PT tem sua militância ainda. Militância, máquina. Tem sua máquina administrativa, tudo, mas não quer dizer que aquilo também favoreça muito, né? Até porque o desgaste existe. Agora é bom salientar também que existe um fator novo aí, que é o delegado Valdir, né, que é deputado federal, foi eleito deputado federal, teve quase 300 mil votos nessas últimas eleições para a Câmara Federal, foi suplente com 45 mil votos. É um cara que você tem que se atentar muito para ele, porque ele pode ser esse azarão nessa disputa. E o Vanderlan, você acha que tem o Vanderlan já tem algumas eleições, algumas pesquisas que ele aparece em segundo lugar, né? Aparece em segundo lugar, mas essas pesquisas, geralmente, quando você aparece em primeiro, você tem que tomar muito cuidado, porque a tendência sua é você ir para o último, às vezes, né?
Você pega o Marconi, quando ele ganhou a eleição aqui em Goiás, no primeiro mandato dele, ele estava lá atrás. Depois é que ele foi se recompondo tudo e chegou a ser governador. Então, a tendência do Vanderlan é ficar num terceiro lugar. Se o delegado Valdir for candidato, o PMDB, que hoje é o favoritismo, até sem ou com aliança com o PT, deve tomar muito cuidado com o delegado Valdir, porque o discurso dele é agressivo, ele é uma pessoa nova, e ele está voltado para um aspecto que o PMDB, que o PT, que o PSDB, que esses partidos que têm sempre, de certa forma, não priorizaram, que é a questão da segurança. Ele é um delegado, o discurso dele é em relação àquilo ali. De armar bem popular, a guarda municipal e pôr o povo na rua. Extremamente carismático, popular, polêmico. Para uma cidade como Goiânia, é o discurso ideal. Eu falei aqui com o Ulisses Aécio, quero te agradecer, querido. Eu que agradeço pela presença minha aqui. Estou sempre à disposição. Acredito que você tem feito um bom trabalho como vereador também, ou seja, como uma pessoa da área de comunicação, e tem que continuar desse jeito. Pessoa também de religião, né? Você, Eu que te agradeço, querido, e quero dizer que o Frente a Frente está à disposição e logo estaremos novamente juntos. O Frente a Frente está no ar, daqui a pouco eu volto. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração e o texto de referência, Mateus capítulo 6, verso 22 a seguir. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti seja trevas, que grandes trevas serão? Grandes trevas serão. O título da palavra que eu quero deixar para você é Visão de um Vencedor. O que vem a ser visão? A nossa visão, nós temos 2 tipos de visão. A visão óptica e a visão da mente. A visão dos pensamentos. Porque eu posso ver algo que não esteja na minha visão. Eu posso ver algo que a minha mente só está vendo. Por exemplo, eu posso estar agora vendo um pudim feito de leite condensado. O desejo é muito grande de comer pudim, que você vê o pudim, mas não com os seus olhos. A nossa visão ela é tridimensional. Nós vemos longitudinal, na vertical e também na horizontal. Essa é a visão óptica nossa.
Mas além da visão ótica, nós temos a visão do pensamento. E a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala sobre esse assunto. Jesus diz assim, contou uma parábola: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E ele diz ainda que a candeia do corpo, a luz do corpo, são os olhos, né? A luz do corpo. E diz que os olhos são as janelas da alma. Aquilo que o olho vê, aquilo que o olho persegue, é aquilo que a alma está pensando. E falar sobre visão, nós podemos lembrar, por exemplo, lembro de um texto que eu vi no início do meu curso de Direito, chamado um texto de português falando sobre, no estudo de gramática, falando sobre a visão do turista. Por exemplo, você pode passar no mesmo lugar, rotineiro, você vai trabalhar, sai de casa a tal horas, viaja tantos minutos para trabalhar, pega a mesma rota e vai trabalhar. Você passa ali 1 ano, 2 anos naquela mesma rota. Mas se passar um turista, um cara que veio de fora, uma pessoa que veio de fora, quando ele passar por aquele local, ele vai ter outra visão daquele local. Ele vai enxergar uma árvore que você nunca viu, ele vai enxergar um detalhe que você nunca viu. E assim também a visão da mulher, por exemplo, a visão da mulher em relação ao homem. O homem, a visão dele é uma visão lógica, uma visão de imediata. A mulher é uma visão detalhista. Então a visão ela tem essas conotações que a gente observa. E, por exemplo, visão. Quando a gente fala em visão, dá a entender que é só a visão ótica. E eu já disse no início para você que a visão ela pode ter uma visão do pensamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento deles para que não vejam. Cegou o quê? Não foi os olhos, cegou a mente. E a palavra de Deus nos diz que uma vez o pecado entrando na mente, ele aninha, ele faz seu ninho e gera e dá luz e concebe o pecado. Então, quando o pecado está sendo gerado, ele está cegando, ele está criando uma situação para que a pessoa não possa enxergar a realidade. Essa é a visão do pecado, essa é a visão da mente pecaminosa, né? Mas a visão do Jesus, quando ele fala de visão, ele dá esse exemplo da candeia do corpo. Se o teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom. Por exemplo, a pessoa que só olha para coisas erradas, pessoa que só olha para coisas negativas, pessoas que só olham para coisas que não deve fazer e lista. O que acontece? Acaba ele praticando aquilo que ele está olhando. Acaba ele praticando aquilo que ele está desejando. Porque ele olhou, ele cobiça, ele deseja através do olhar. Mas a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Agora, como eu posso ter uma visão bacana, Davidson? Como que eu posso ter uma visão bacana? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Lá em Provérbios capítulo 29, verso 18, diz assim, por não haver profecia, quando não há profecia, o povo se corrompe. No original, aquela palavra profecia se traduz por visão. E também que tem a mesma conotação de revelação. Ou seja, visão de quê? Da palavra de Deus. Porque ela é luz. Porque ela ilumina os nossos olhos. Ela nos dá a possibilidade de enxergar diferente. Lá no Salmo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, ela vai fazer você enxergar diferente. Ela, ao invés de trazer trevas, como o pecado traz para as nossas vidas, a palavra de Deus, ela traz a claridade da luz da palavra. E a própria luz é Jesus. Lá em João 1:3 diz assim, nele estava a luz e a luz era a luz dos homens. A luz é a luz dos homens. Jesus é a palavra, ele mesmo é o verbo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O próprio Jesus é a palavra. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a luz, João 1:3. E essa luz era a luz dos homens. Então, a luz é a palavra. E a palavra é o próprio Jesus. Ele é a luz que ilumina. A Bíblia não diz que Deus é o nosso sol, ele é o sol da justiça. Ele veio para clarear as densas trevas do mundo. Então, se você quer ter uma vida com uma visão diferente, um caminhar diferente, não adianta querer caminhar em trevas, vai tropeçar, vai cair. Não vai conseguir dar passos largos, não vai conseguir caminhar tranquilo. Mas quando você clareia tudo, você melhora a sua visão, né? E eu acho interessante falar sobre visão, porque a gente, quando fala de visão, por exemplo, qual que é a visão do artista? É a mesma visão do cidadão comum? Não é. Se você passa na rua, vê um toco de madeira, o artista passa e vê aquilo uma obra de arte. O médico olha uma pessoa, você está vendo uma pessoa comum,
o médico olha para a pessoa e fala, aquela pessoa está apática, ela precisa tomar um medicamento, ela está amarela, ela precisa de tomar vitaminas que contêm ferro, ela precisa de minerais, ela precisa mudar a alimentação dela, não é assim? Então, cada um de nós, cada profissional tem sua visão, mas quando falamos de visão à luz das Escrituras, falamos de ter Cristo como o Deus que faz com que a nossa visão seja diferenciada. Que nós possamos enxergar aquilo que nós enxergávamos. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele chamava Saulo ainda, perseguindo o povo de Deus. Pegou carta com os sacerdotes para ir a Damasco, para prender os chamados, aqueles da seita dos cristianos, da seita daqueles que seguiam a Cristo. O que aconteceu? Ele, a caminho de Damasco, uma grande luz raiou no caminho dele. Ele caiu em terra, talvez ele estivesse montado. Se ele tivesse montado, ele caiu do cavalo, literalmente. Caiu em terra e a visão dele foi como que uma escama tapou-se os olhos. E ele ficou perdido. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Forçou um jejum. Foi direcionado até a casa de um homem de Deus. E ali, naquela casa, aguardou um profeta por nome Ananias. Um homem de Deus por nome Ananias. E ele chegou lá, Deus usou ele, orou e as escamas caíram dos seus olhos. Ele voltou a enxergar. Primeiro, era um Saulo, era um perseguidor, era um camarada que tinha a visão cega do ponto de vista da luz da Bíblia. Mas agora ele encontra com Jesus e a visão dele é transformada. Queridos, essa é a palavra que eu queria deixar de Deus ao seu coração. Tenhamos uma nova visão, tenhamos um novo proceder de enxergar através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, ela nos revela aquilo que as trevas não quer que nós sejamos, que nós não encontremos, que nós não achamos aquilo que a verdade nos revela. Então, meu querido, a palavra de Deus é essa luz. Jesus é essa luz. Paulo encontrou essa luz. O cego de Marcos capítulo 6, verso 22, ele encontrou essa luz. Jesus passou o lodo ali, fez ali um toco, uma saliva no chão, passou nos seus olhos e perguntou: o que você está vendo? Ele ainda não tinha tido uma transformação total. Ele diz: eu estou vendo homem como árvores. Ele não estava enxergando direito. Sabe o que significa árvores? Pessoas que não têm sentimento. Pessoas que não têm árvores, pessoas que não têm como se locomover. Árvores não compra, não se deixa vender. Árvore não faz nada. Árvores fica inerte. É um ser que não caminha, que não faz nada. Só busca o mineral do solo, recebe chuva e sol e fica por isso mesmo. Mas aí quando Jesus toca no olhar dele novamente, aí ele passa a enxergar nitidamente. Isso fala da transformação que ela é diária na nossa vida. Enquanto nós temos Jesus, Jesus está conosco, a coisa vai fluindo e nós vamos enxergando de maneira diferente. Querida, essa é a palavra de Deus que eu queria trazer ao seu coração. Tenhamos uma visão de vencedor. Visão de vencedor é aquele que não fica olhando para o retrovisor. Visão de vencedor é aquele que não olha só para o passado. Visão de vencedor é o que olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Por mais que as dificuldades sejam grandes, ele fala: eu vou vencer em o nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe e eu quero orar contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nesse momento eu quero orar com essa pessoa, com esse jovem, com essa senhora, com esse senhor, com essa criança que nos assiste, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dê visão espiritual para eles. Dê uma visão celestial, dê uma visão transformada. Tira somente essa visão negativa de mundo, essa visão negativa da mídia negativista. Meu Deus, dê uma visão espiritual, de acreditar, de saber que o Senhor é Deus e que tudo pode ser mudado através do Senhor. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.